Honoráveis delegados, chefes de Estado, líderes de povos e nações, distintos representantes de comunidades tanto vastas como humildes, apresento-me perante vós não como diplomata de carreira, nem como alguém formado para cocktails e apertos de mão. Não venho recitar o discurso ensaiado de linguagem diplomática refinada. Dirijo-me a vós como soldado da minha pátria, como defensor de uma terra ferida, como filho de um continente que carregou o peso do mundo sem jamais ter sido coroado. O meu nome é Capitão Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. E hoje, não falo apenas pelos 22 milhões de corações que batem na minha nação, mas por uma terra cujas histórias foram distorcidas, cujo sofrimento foi ignorado e cuja dignidade foi leiloada repetidamente em nome de interesses alheios. A África não é o quintal do mundo, não é um campo de batalha, não é o vosso laboratório de testes, nem o vosso depósito de matérias-primas. A África está a despertar, não para implorar, mas para se erguer. E perante esta grande Assembleia de Estados, declaro, a África não se ajoelhará. Durante décadas, ofereceram-nos ajuda com uma mão enquanto nos sangravam com a outra. Cavam poços nas nossas aldeias enquanto as suas corporações secam os nossos rios. Doam vacinas, mas patenteiam as curas. Pregam a ação climática enquanto financiam as indústrias que devastam as nossas florestas e esgotam os nossos lagos. Que tipo de generosidade é essa? Uma que alimenta o corpo, mas silencia a consciência, que mantém o homem vivo apenas o suficiente para que continue dependente. Não somos cegos perante esta contradição. Esclareço, não desprezamos a ajuda verdadeiramente humanitária, mas rejeitamos um sistema global que disfarça a exploração como se fosse cooperação. Rejeitamos as instituições financeiras que emprestam com uma mão e retiram soberania com a outra. A África não quer mais caridade, exige justiça. Queremos ter as rédeas do nosso próprio destino. As nossas feridas não nasceram conosco. São as sequelas herdadas de uma loucura imperialista que nos viu como peças e não como pessoas. Os meus antepassados não foram consultados quando traçaram fronteiras com réguas e bússolas em Berlim. Os limites de Burkina Faso, tal como os de muitos países africanos, não foram definidos pelos nossos ancestrais, mas por homens que jamais pisaram o nosso solo, que ignoravam as nossas línguas, as nossas culturas e as nossas almas. Hoje, o colonialismo mudou de rosto. Veste fato e gravata, organiza conferências, assina acordos em Genebra, Paris e Washington, mas continua a tirar sem pedir permissão. Continua a impor em vez de dialogar. Continua a calar em vez de ouvir. Se desejam falar de paz, comecem por abandonar a arrogância de acreditar que a paz só pode vir das vossas lições. Chamam-nos em desenvolvimento, como se séculos de saque não nos tivessem atrasado. Como se o ouro das nossas minas, os diamantes dos nossos rios e o petróleo sob os nossos pés não tivessem erguido os arranha-céus onde hoje nos observam. Sejamos claros, Burkina Faso é rico. A África é imensamente rica. Rica em minerais, em culturas, em sabedoria e em juventude. Mas ensinaram-nos a medir a riqueza em termos de PIB e volume de exportação. Chamam desenvolvimento ao facto de uma empresa estrangeira possuir 90% de uma mina no nosso território. Chamam progresso ao facto das vossas forças de segurança guardarem minas de cobalto enquanto as nossas escolas permanecem desprotegidas. Isso não é progresso. É pirataria com contratos. A partir de agora, definiremos o desenvolvimento pelos nossos próprios critérios. Um desenvolvimento que enche salas de aula e não contentores, que respeita a terra, o povo e o espírito de uma nação. Por que motivo, quando uma nação africana toma decisões autónomas, é rotulada de instável? Por que razão, se procuramos cooperação militar fora das antigas potências coloniais, somos vistos como uma ameaça? Burkina Faso escolheu um caminho soberano que não é um perigo para a paz, mas sim uma afirmação de maturidade. Já não estamos sob tutela. Não somos os vossos parceiros menores na diplomacia. Somos um povo livre. Se uma nação escolhe aliados que a respeitam em vez de explorarem, isso não é rebeldia, é sensatez. Que fique claro, nenhuma potência estrangeira ditará as alianças de Burkina Faso. Estabeleceremos relações com base no respeito mútuo, não em culpas do passado nem em pressões atuais. Perguntam-se por que há violência no Sahel. Questionam por que razão os nossos jovens empunham armas. Mas não se interrogam sobre quem lucra quando as nossas mentes são vigiadas por mercenários privados, enquanto as nossas aldeias permanecem desamparadas. Não questionam como chegam armas a desertos onde não se produz aço. Não se perguntam por que as missões de paz nunca terminam as guerras. A realidade é que muitas das chamadas soluções para os problemas de segurança em África não são mais do que estratégias disfarçadas de negócios. A guerra interminável tornou-se no mercado lucrativo e o sofrimento africano num serviço com subscrições constantes. Burkina Faso decidiu romper com essa lógica destrutiva.
Enfrentaremos o terrorismo, sim, mas sem depender de outros. Defenderemos a nossa pátria não com condições impostas do Senhor, mas com o orgulho da nossa soberania. Não queremos ver os nossos jovens a desaparecer nas águas do Mediterrâneo. Não queremos que as nossas mentes mais brilhantes fujam para terras que um dia nos chamaram selvagens. Não ansiamos por promessas. Queremos razões reais para que o nosso povo fique. Os nossos jovens não emigram por falta de beleza, mas porque lhes são negadas oportunidades. Não por desprezo à nossa terra, mas porque ela foi tratada como propriedade alheia. A migração não é um desastre, é a consequência de guerras que não provocamos, de empréstimos que não solicitamos, de um sistema internacional que faz crer aos nossos jovens que a sua única esperança está fora das suas fronteiras. A resposta não está em muros nem em cercas. A verdadeira resposta é justiça. A África não é um erro a ser corrigido. Não é um continente falhado. A África é a origem da humanidade, o ponto de partida da história, a portadora do porvir. No entanto, fomos apagados das decisões mundiais que mais nos afetam. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, a África, com 54 países soberanos, não tem um assento permanente. Que tipo de equidade é essa? Vocês chamam equilíbrio. Nós reconhecemos como traição. Vocês falam de democracia enquanto mantêm um sistema onde alguns pouco poderosos podem vetar os sonhos de milhões. Já não sussurraremos nos cantos onde merecemos falar com voz clara e firme. Somos um povo profundamente espiritual. Muito antes de se erguerem as vossas catedrais, os nossos ancestrais já cantavam para o firmamento. Antes da chegada dos missionários, já compreendíamos os rios e respeitávamos as leis da floresta sagrada. Recebemos o cristianismo e o islão não como escravos, mas como buscadores do divino. Mas agora perguntamos, estarão a igreja e a mesquita verdadeiramente conosco quando todos forem deslocados por uma ganância disfarçada de globalização? Estarão os seus púlpitos surdos ao nosso clamor ou repetirão simplesmente os sinais do poder? Também a fé precisa de ser libertada. Deve caminhar ao lado dos humildes, não dos privilegiados. Isto não é apenas a mensagem de uma nação, é o despertar de um continente inteiro. Hoje, quando veem o Mali, o Níger e Burkina Faso construir uma nova aliança, sentem temor. Por quê? Porque desafia a mentira de que a África só pode avançar sob a vossa tutela. Não nos unimos para declarar guerra, mas para afirmar dignidade, para enlaçar a nossa força, partilhar coragem, cuidar-nos uns aos outros quando o mundo nos vira as costas. O panafricanismo não é uma ilusão, é o nosso caminho de salvação. E erguemos, pedra sobre pedra, alma após alma, com ou sem o vosso consentimento. À juventude africana, ao jovem que vende fruta sob o sol ardente numa estrada, à menina que caminha 10 quilómetros para receber educação, à criança que brinca com uma pedra mas sonha em tocar as estrelas. Vocês são a razão pela qual lutamos. Não acreditem na mentira de que a vossa terra está condenada. Vocês são a bênção. Não desejem outros passaportes. Valorizem o vosso nome, a vossa origem, a vossa história. Talvez o mundo não vos aplauda hoje, mas o amanhã levará os vossos nomes com orgulho. Palavras finais. Não nos ajoelharemos. Não venho declarar guerras. Venho declarar determinação. Não nos inclinaremos perante o medo. Não nos submeteremos a bancos estrangeiros. Não cederemos a impérios vencidos que ainda se disfarçam de aliados. A África não está a implorar por um lugar na vossa mesa. Estamos a construir a nossa. Uma mesa onde nenhuma criança fique no fim da fila, onde nenhuma nação seja silenciada por não possuir armas nucleares, onde a justiça não seja filtrada pela cor da pele ou pelo peso da história, mas partilhada como o ar, de forma igual para todos. Esta é a nossa visão. Este é o nosso compromisso. Que o mundo ouça hoje e o recorde sempre. A África não se ajoelhará. Obrigado. O discurso inicia com uma saudação solenemente dirigida a todos, delegados, chefes de Estado, líderes de povos e nações e representantes de comunidades, tanto amplas como modestas. O capitão Traoré sublinha que não fala como diplomata tradicional, nem como alguém treinado para relações protocolares, mas sim como soldado da sua pátria e porta-voz de um continente ferido e esquecido, que carregou o peso do mundo sem obter reconhecimento ou coroação. Ele se identifica como capitão Ibrahim Traoré, presidente do Burkina Faso, e afirma sua postura. Não fala apenas pelos cerca de 22 milhões de pessoas em seu país, mas por todo o continente africano, cuja história tem sido distorcida, cujo sofrimento é ignorado e cuja dignidade é vendida em nome de interesses estrangeiros. A África não se ajoelhará. A frase "A África não se ajoelhará" é o mantra central. Ele rejeita de forma veemente a ideia de que o continente seja utilizado como quintal, depósito de matérias-primas, laboratório de testes ou campo de batalha de potências estrangeiras.
Declara que a África está despertando não para pedir esmolas nem ajuda protocolares, mas para se erguer da exploração secular. Falsa generosidade da política global. Traoré critica duramente a ajuda ocidental. Trata-se de uma generosidade hipócrita. Por um lado, constroem poços, distribuem vacinas, incentivam ações climáticas. Por outro, drenam recursos naturais, patenteiam curas e apoiam indústrias que destroem o meio ambiente. Aponta a contradição de manter a dependência enquanto sufocam as nações com empréstimos, patentes e condições onerosas. Reforça que não despreza a ajuda humanitária verdadeira. Condena, antes, um sistema que usa a caridade como disfarce para a exploração. Colonialismo moderno e soberania. O discurso segue com uma reflexão poderosa sobre o colonialismo, traçado de fronteiras europeias ignorando povos e identidades locais, e um colonialismo moderno que se apresenta de terno e gravata, camuflado em conferências e acordos internacionais. Ainda assim, sem permissão, impõe, encalha diálogos genuínos, silencia vozes africanas. Traoré exige que a paz seja bilateral, não fruto da arrogância de quem acredita saber tudo. Soberania não se compra nem se impõe, se conquista com respeito e entendimento mútuo. Exploração de recursos e redefinição do desenvolvimento. Ele destaca a riqueza africana, abundante em minerais, juventude, cultura e sabedoria, mas subjugada por métricas como PIB e exportações que glorificam contratos injustos, quando empresas estrangeiras detêm grandes quantidades de território ou minas. A presença de forças de segurança estrangeiras para proteger esses negócios, enquanto escolas locais estão abandonadas, não pode ser confundida com progresso. Trata-se de pirataria institucional. O líder propõe que as nações africanas definam seu próprio desenvolvimento. Educação, terra, cultura e bem-estar devem prevalecer sobre medidas econômicas colonizadoras. Soberania e direito a aliados. O discurso segue abordando o direito legítimo de Burkina e de outros países escolherem com quem se aliar, independentemente das críticas de instabilidade. Isso não é rebeldia, mas demonstração de sensatez e maturidade política. Declara com firmeza que nenhuma potência estrangeira ditará suas alianças e que estas serão baseadas no respeito mútuo, sem chantagens, sem culpa histórica, apenas paridade real. Terrorismo, guerra e militarização. Traoré aborda a violência no Sahel, criticando a perpetuação de conflitos com interesses econômicos ocultos. Destaca os jovens que empunham armas enquanto mercenários privados se aproveitam da instabilidade e questiona o porquê da perpetuação das missões de paz que nunca terminam suas guerras, alimentando um ciclo lucrativo e cruel. Ele afirma que Burkina Faso lutará contra o terrorismo, sim, mas sem depender de terceiros, usando apenas seu orgulho soberano e decisões nacionais. Migração, dignidade e justiça. O discurso trata a migração como consequência das guerras e da democracia iníqua, e não como uma catástrofe inevitável. Ele fala da dor de jovens que se afogam no Mediterrâneo, mais por falta de oportunidades por coragem de migrar. A proposta real não é fechar fronteiras, criar barreiras, mas oferecer justiça, oportunidades reais, dignidade, escolas, terras, empregos e futuro, para que a imigração deixe de ser única esperança. Papel de África no cenário global. Aborda a ausência de representação africana no Conselho de Segurança da ONU. Apesar de 54 países soberanos, nenhum assento permanente, uma injustiça explícita. Repudia o discurso ocidental que valoriza uns poucos, vetando o futuro de milhões, enquanto nega voz clara aos africanos. Pede a democratização da voz global, com lugar ativo e igual das nações africanas. Fé espiritual e libertação. Traoré lembra que a África é profundamente espiritual. Seus ancestrais já cultuavam os sais e respeitavam a floresta muito antes da chegada das religiões monoteístas. A fé chegou em contexto de seleção, não para oprimir, mas para buscar o divino. Agora questiona se as religiões continuarão solidárias quando as comunidades forem deslocadas em nome da ganância global. Exige que a fé caminhe lado a lado com os humildes e não com os privilegiados. Unidade pan-africana. O discurso culmina com o chamado à União Africana. Mali, Níger e Burkina Faso se unem não para a guerra, mas para afirmar dignidade, coragem mútua e solidariedade. O panafricanismo não é utopia, mas caminho de salvação e futuro, construído com o sangue e o consentimento das potências, pedra por pedra, alma por alma. Mensagem para a juventude. Traoré dirige sua mensagem especialmente aos jovens. Àquele que vende fruta ao sol, à menina que caminha quilómetros para estudar, à criança sonhadora. Eles são a razão de continuar lutando. Adverte-os a não acreditarem nas mentiras de degradação, mas a valorizarem seu nome, origem e história. Talvez o mundo não os reconheça hoje, mas amanhã o orgulho será seu. Conclusão e palavras finais. Ele conclui com um refrão inquebrável: África não se ajoelhará. Não vem declarar guerras, mas sim determinação de lutar.
coragem de enfrentar o medo, soberania frente a bancos e impérios se disfarçam como aliados. Afirma que a África não está implorando lugar à mesa mundial. Está construindo sua própria mesa, onde crianças não fiquem em último lugar, onde nações sem armas nucleares tenham voz, onde a justiça seja igual e imparcial. Fecha com: esta é a nossa visão. Este é o nosso compromisso. Que o mundo ouça hoje e o recorde sempre. A África não se ajoelhará. Obrigado. Ao declarar que a África está a construir a sua própria mesa, ele não exclui, mas inverte a lógica da submissão. Não se trata de pedir um lugar, mas de definir os termos do próprio diálogo, onde cada nação, pequena ou grande, possa falar em pé de igualdade. Ele lembra ao mundo que não há paz verdadeira sem justiça, nem cooperação autêntica sem respeito mútuo. Por fim, Traoré planta uma semente, a semente de um novo imaginário africano, onde a juventude não fuja, mas floresça, onde a fé não se ajoelha ao poder, mas sirva ao povo, onde o passado não dita os limites do futuro. E se hoje a sua voz ecoa em salões internacionais, amanhã será ouvida nas ruas, nas escolas, nos campos e nos corações de toda uma África desperta. Porque, como ele afirmou com convicção inabalável, a África não se ajoelhará, e o mundo inteiro será testemunha.